Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro falando sobre contabilidade. E nesse tema, nesse tópico, a gente vai tratar sobre as demonstrações contábeis. Uma questão introdutória apenas. Então veja só, a introdução às demonstrações contábeis é importante a gente saber que esses relatórios, essas demonstrações, elas são emitidas através de relatórios. E esses relatórios, eles são embasados nas ponderações ou nos registros contábeis que são efetuados. E eles têm duas finalidades básicas, que é uma finalidade econômica, do registro econômico, e uma finalidade com o registro financeiro. Do quê? Do patrimônio. Esse patrimônio, através das demonstrações contábeis, ele é demonstrado, o próprio nome diz, essas demonstrações financeiras. Existem algumas demonstrações que são importantíssimas e elas são regidas pela Lei 6.404 de 1976. Essas demonstrações, que são essas daqui, basicamente, que é o balanço patrimonial, a DLPA, a DRE, DFC, DVA, que é instituído para algumas empresas, elas demonstram a mutação que houve do patrimônio ao longo de um certo período. Esse período, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ele tem um intuito, que é o intuito da avaliação. Então vejam só, essa Lei 6.404, para essas demonstrações financeiras, o que ela faz? Ela coleta dados, junta esses dados em informações que são informações parecidas, que têm a mesma característica de informação. Junta essas informações, elas são contabilizadas e essa contabilização, esse agrupamento de informações, ela é levada para os usuários. Esses usuários fazem as análises desses relatórios e tomam as suas decisões. Então vejam só, depois que esses usuários fazem essas análises, eles começam a tomar suas decisões. Mas precisamos parar um pouquinho aqui para falar sobre quais são os tipos de usuários, ok? Algumas características dessas empresas. Porque os relatórios contábeis, eles são emitidos para algumas empresas com obrigatoriedade, mas para outras não. Vejam só, tem alguns tipos de empresa. Os donos, para sociedades anônimas e sociedades fechadas ou as sociedades de capital limitado. Os donos, eles são acionistas em uma, em outra eles são sócios. Quando existe o capital, a junção do capital, para umas ela é representada através de ações, para outras ele é representado através de cotas. E por último, os relatórios contábeis, que é onde a gente quer parar. Nesses relatórios contábeis, a publicação ela acontece através de diário oficial ou um grande jornal, um jornal que tenha uma grande circulação. Para empresas de sociedade limitada, os relatórios contábeis eles não têm a obrigatoriedade de serem emitidos para fora, ou seja, usuários externos. Então ele acaba sendo utilizado somente para usuários internos e talvez alguns bancos, se for o caso da empresa, tomar algum financiamento ou algum empréstimo com esses bancos aí. Então, voltando ao assunto aqui sobre os períodos de demonstrações contábeis, os períodos eles podem ser demonstrados de diversas maneiras. Veja só, quando eu falo de período, eu tenho um prazo que ele pode ser, um período que ele pode ser considerado mensal. Posso fazer as avaliações das demonstrações contábeis mensalmente. Também posso ter avaliações bimestrais ou até mesmo avaliações trimestrais. E é óbvio que algumas avaliações são avaliações anuais. Então, a transformação do patrimônio ou a gerência desse patrimônio durante esses períodos é que é a finalidade de uso ou de emissão dos relatórios contábeis. Então vejam só, quando eu faço essas avaliações, eu tenho a obrigatoriedade de classificá-las. Essa classificação, ou esses requisitos para essa avaliação, ela acontece quando eu tenho balanço patrimonial e as demonstrações
Então eu faço uma classificação, coloco o nome das empresas, coloco o título das empresas, né? Coloco o exercício social, que eu expliquei aqui, ok? O exercício social mensal, bimestral, como que eu estou fazendo essa publicação. Então essa publicação, depois de feita e respeitando esses requisitos básicos, então eu posso começar a fazer alguns tipos de comparações. Essas comparações é que vão dar um enriquecimento da disciplina. Ou seja, eu começo a avaliar, começo a verificar se no mês passado eu consegui um resultado melhor do que este mês ou vice-versa. Se no bimestre atual eu tive um resultado melhor que no bimestre anterior. Se no trimestre atual eu tive um resultado melhor que no trimestre anterior. Então essas mutações que o patrimônio acaba tendo, é onde eu começo a fazer os comparativos efetivos. Então eu coloco, isso também é um requisito, eu coloco o valor que a demonstração teve no mês passado e coloco a demonstração atual, certo? Então, para isso é que servem as demonstrações. Nessa pequena introdução que a gente falou sobre a utilidade e a versatilidade que as demonstrações financeiras podem dar em termos de suporte para a tomada de decisão. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima.